Fala, amigos do Mundo na Bola. No vídeo de hoje nós vamos comentar rapidamente sobre as receitas que o Flamengo disse que vai obter para a construção do estádio. As notícias são boas. E também nós vamos falar sobre o aumento da dívida do Flamengo e a nota oficial que o Flamengo emitiu falando sobre esse aumento de dívida. Tem algumas informações importantes e algumas dúvidas que a gente vai tentar esclarecer. Você que está chegando agora, não se esqueça, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e marcando o sininho de notificação. É muito importante que você assim o faça, porque ajuda no desenvolvimento e no crescimento do nosso trabalho. Eu vou soltar a nossa vinheta de abertura. Enquanto eu solto a vinheta, você deixa o like, você se inscreve no canal. Ainda, se você quiser ajudar o canal ainda mais, há outras maneiras. Você pode se tornar membro aqui do Mundo na Bola, você pode visitar a nossa loja mundonabola.com.br, tem vários produtos inspirados em futebol, todos inspirados em futebol, e você pode fazer um pix a qualquer momento aqui pro canal, tá aqui no mundonabolaPix@gmail.com. Vou soltar a vinheta, você faz o seu dever de casa e deixando o like, a gente fala desse assunto importantíssimo: dinheiro para a construção do estádio, aumento de dívida ou não. O candidato da gestão, o Rodrigo Dunche, ele colocou no seu stories uma série de informações, imagens e valores que serão obtidos para a construção do estádio. E as notícias são boas. Segundo o Rodrigo Dunche, será levantado dinheiro suficiente para cobrir a construção do estádio inteira. Então, esses são os valores que foram apresentados lá nas redes sociais do candidato, falando de 75 a 80 mil lugares, 25 mil lugares populares, 1,5 bilhões em naming rights por 20 anos, 497 milhões de potencial construtivo na Gávea. E aí eu vou pedir para que vocês se atentem nesses valores. 187 milhões em venda de cadeiras cativas perpétuas, 183 milhões em venda de 5 mil cadeiras com prazo determinado, 100 milhões em vendas de 28 camarotes por 5 anos. Bom, essas receitas que estão descritas aí nessa informação que foi passada pelo Rodrigo Dunche são receitas que serão destinadas para a construção do estádio. O valor de 1,5 bilhão em naming rights seria um contrato 3 vezes maior do que o contrato mais lucrativo feito por um clube, que foi o São Paulo, que é um contrato de 25 milhões de reais por ano. O Pacaembu conseguiu um contrato melhor, de 50 milhões de reais por ano. Nós já apresentamos aqui no canal, em outras lives, valores similares com clubes europeus. Em média, um clube europeu consegue algo em torno de 50 milhões de reais na venda do seu naming rights. O Flamengo está dizendo que conseguirá 75 milhões de reais por ano, que é um valor bastante alto, mas factível. Difícil, mas factível. É possível que o Flamengo esteja já com alguma negociação encaminhada nesse sentido. Mas eu pedi para que vocês se atentassem à questão dos valores das cadeiras. E aí a gente precisa comentar também a questão da nota explicativa, da nota que o Flamengo emitiu a respeito das receitas, das finanças do Flamengo, a realidade das finanças do Flamengo, tá? Tá aí a nota. As realidades das finanças do Flamengo, eu vou aumentar aqui para que a gente possa ler junto. Recentemente foram divulgadas informações parciais na imprensa que distorcem a real situação financeira do Flamengo. Essas informações consideram apenas parte dos números, sem oferecer uma visão ampla, precisa do cenário financeiro do clube, que hoje se encontra em seu melhor momento histórico, com uma solidez e saúde financeira inquestionável. E ele fala aqui o investimentos e obrigações financeiras, e aqui o número 2, reposição de caixa. Uma parcela significativa dos investimentos, valor de 150 milhões, será rapidamente recuperada através da venda futura de cadeiras cativas no novo estádio. Esse processo de venda será iniciado após a conclusão das eleições, respeitando as transições e evitando ações antes do resultado eleitoral. É importante destacar que a continuidade do projeto do estádio dependerá do próximo presidente dar continuidade aos esforços empreendidos pela gestão atual. É um problema aí nessa parte. Na imagem anterior que eu mostrei, é a informação do Rodrigo Dunche dizendo dos valores que serão obtidos para a construção do próprio estádio. Ou seja, aqueles 187 milhões, 180 milhões das cadeiras cativas, cadeiras temporárias, elas vão, aquela receita, essas receitas, elas vão para a construção do estádio.
elas não estão ali para repor o caixa do Flamengo e colocar o Flamengo na mesma situação financeira que estava antes desses investimentos. Antes desses investimentos, a gente já tinha até comentado aqui no canal, inclusive, falávamos o seguinte: não fazia sentido o Flamengo ter uma quantidade de dinheiro em caixa tão elevada, se não para fazer um investimento na construção do estádio. Ou seja, não faz sentido o Flamengo ter 300 milhões de reais em caixa. Tá? É legal, tal, falar o Flamengo tem essa grana, dá credibilidade no mercado, mas o Flamengo não é uma instituição financeira. Ou seja, aquela indicação que havia do Flamengo construindo o seu caixa nos últimos períodos, nos últimos anos, era uma indicação clara que o Flamengo em algum momento faria um investimento, um movimento maior na direção da construção da aquisição de um ativo grande, possivelmente o estádio. Estava na cara que isso aconteceria. Caso contrário, não faria sentido um clube ter esse investimento. O Flamengo então faz esse investimento, se coloca numa situação pior do que estava antes, mas sem nenhum tipo de desespero. Não há nenhum problema sério, uma crise à vista com a situação financeira do Flamengo agora. Sim, houve um aumento de dívida porque tirou esse caixa para adquirir um ativo, que é o terreno, né? Obviamente. Então não tem nenhuma grande crise. O que preocupa é você olhar para essa nota explicativa e haver essa confusão, né? Essa mistura que teoricamente não deveria existir. Já foi dito por todos os candidatos, inclusive o candidato da gestão, que serão contas separadas. Ora, se as contas são separadas, as vendas das cadeiras não serão para repor o investimento que foi feito pelo clube. Essas cadeiras elas serão investidas na construção do estádio, contas separadas. O Flamengo vai ter que construir o seu caixa, se tiver interesse de construir esse caixa novamente, com outras receitas, não as receitas das cadeiras. Então há uma contradição nessa nota. Essa nota, na verdade, eu acho que essa nota não deveria existir ou deveria ser escrita com um pouco mais de cuidado, porque no item 2 está dizendo claramente que não serão contas separadas. E esse dinheiro que foi anteriormente, esse dinheiro das receitas das cadeiras, que foi dito que seria para a construção do estádio, agora está sendo dito que vai repor o caixa do Flamengo. Ou seja, vamos acreditar que todas as receitas, criar a hipótese, aceitar a hipótese que todas as receitas descritas pelo Rodrigo Dunche serão obtidas. Tá? Será uma situação muito positiva. Tá? A venda da Cepax, que é o potencial construtivo, foi tudo vendido adiantado, deu tudo certo, conseguiu 1,5 bilhões de reais, tudo isso. Só que o dinheiro das cadeiras vai servir para a construção do estádio, não vai ser revertido para o clube. O que poderia ser dito, há outras receitas que estão alinhadas aí no Flamengo, que poderiam colocar o Flamengo num caminho como estava anteriormente. Por exemplo, a receita do Mundial, né? O Flamengo jogando o Mundial vai ter uma certa receita, possível Supercopa, se o Flamengo se classificar, o campeonato, a Copa do Brasil, ou seja, o Flamengo tem no seu horizonte receitas fundamentais que vão colocar as finanças do Flamengo numa situação melhor do que está hoje, próxima daqui onde estavam há alguns meses atrás. É simples assim. Agora, dizer que a grana das cadeiras será para isso, há um erro ali, há um erro conceitual. E esse erro conceitual, para mim, é mais uma luz amarela, né? É um alerta dizendo das possibilidades muito fluidas com relação a essas receitas. Essas receitas elas devem ser alocadas de maneira separada. Para quê? Se houver um problema com o estádio, financeiro com o estádio, algum grande problema, alguma grande surpresa que pode acontecer, isso não contamine, não destrua o clube. Essas coisas têm que ser separadas. E o item 2 da nota do Flamengo meio que já coloca uma mistura entre elas. Antes de você sair, você deixa o seu like, você se inscreve no canal e você marca o sininho de notificação. É muito importante que você assim o faça. O resumo dessa ópera é o seguinte: não há nenhum grande problema financeiro. O Flamengo aparentemente tem um plano, é um plano muito otimista com relação às receitas. Esperamos que estejam corretos, mas me parece muito otimista. Teoricamente, seria mais prudente ter um plano mais realista, um plano mais pessimista, para evitar surpresas no futuro. Mas, enfim, há um plano otimista, é a visão da gestão atual, também é válida, e não é um momento de crise, não há uma crise financeira, mas há sim um alerta com relação
importante com relação a essa mistura, e esse dinheiro das cadeiras cativas não vai ser usado, não deve ser usado para colocar as receitas do Flamengo aonde estavam alguns meses atrás. Espero que você tenha gostado. Agora sim, você deixa o seu like, você se inscreve no canal e a gente se vê aqui no Mundo da Bola. Um grande abraço, até a próxima.